Estou titulando esta mensagem Acessando o Melhor de Deus. Acessando o Melhor de Deus. Aleluia. Então, Jeremias 29:11. Porque eu sei os planos e pensamentos que tenho para você, diz o Senhor. Planos de paz e bem-estar, e não de desastre, para dar a você um futuro e uma esperança. Vou ler a tradução Passion disso. Aqui está o que Yahweh diz a você. Eu sei tudo sobre o destino maravilhoso que tenho reservado para você. Um futuro planejado em detalhes. Minha intenção não é prejudicar você, mas cercar você com paz e prosperidade. E dar a você um futuro lindo, brilhando de esperança. Aleluia! Os planos de Deus para você são incríveis, extraordinários, maravilhosos, lindos, além dos seus sonhos mais loucos. Esses são os planos que Deus tem para você, para cada um de vocês. Isso não é algo bonito de se dizer, isso não é apenas um versículo bíblico familiar que a maioria das pessoas conhece, mas isso é a palavra de Deus, isso é a promessa para a sua vida. Que Deus tem planos tão extraordinários e lindos. O seu futuro está brilhando com esperança. O seu futuro é muito melhor do que o seu passado. Mesmo que o seu passado, em grande parte, talvez tenha sido lindo. Talvez não, mas para alguns de vocês, tem sido incrível, tem sido lindo. É difícil imaginar que poderia ficar melhor. Talvez para alguns de vocês, o plano de Deus seja que fique ainda melhor. Nosso Deus é um Deus que nos leva de glória em glória. Esse é o nosso Deus. Aleluia. E ele é um Deus que recompensa. Recompensa você quando você obedece a ele. Os planos que Deus tem para você são tão incríveis. Em primeiro lugar, esse é o futuro que você tem. Ele se parece com colheita vindo das sementes que você plantou. Está escrito em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desistirmos. Se você não desistir, com certeza colherá uma colheita. Então, parte do que o seu futuro se parece e parte do porquê ele é tão lindo é que há uma colheita chegando que atualmente não está aqui. E semear e colher, uma colheita são totalmente opostos um do outro. Como a alegria, o prazer, a satisfação, a beleza da colheita são tão diferentes do esforço do plantio. E de não ver nada ainda, porque você colocou a semente na terra e ainda não é tempo de colheita. Então você não vê nada. É tão diferente. Há uma colheita pela frente. E se alguns de vocês têm semeado em alguma área, alguns de vocês têm semeado em outra área, talvez você semeie em relacionamento na sua família, você está semeando no seu serviço a Deus. Você está semeando no seu relacionamento com Deus, você está semeando em diferentes áreas, você está semeando no trabalho, você está semeando nos seus estudos. Você está fazendo tudo nos seus estudos ou no seu trabalho, ou enquanto você busca um negócio, seja o que for que Deus esteja guiando você a fazer com o seu trabalho. Você está colocando esforço, você está semeando sementes e um dia vai colher uma colheita. Um dia esse negócio vai decolar. Um dia essa promoção vai chegar. Porque você tem trabalhado de todo o coração, como se fosse fazendo para o Senhor, como adoração. Então, quando você semeia, Deus está chamando você para semear em todas essas áreas diferentes. E Ele está chamando você para semear em todas as áreas da sua vida. Então, se você está semeando em todas essas áreas, adivinha o que isso significa? Não é apenas uma colheita que vai surgir no futuro, não é apenas uma colheita gloriosa, mas muitas colheitas vão surgir. Então, quando você primeiro se rende a Deus, é muito plantio e nenhuma colheita ainda. É muito plantio e muitos crentes param antes disso.
Eles desistem. O versículo diz que você colherá uma colheita se você não desistir. Mas muitos crentes cedem à tentação do inimigo. O inimigo não quer que você colha. O inimigo não quer que você experimente a vida abundante que Deus tem para você, porque quando você começa a experimentar a vida abundante, é aí que você brilha mais. É aí que você derrota o diabo e seus olhos se abrem totalmente para ver como Deus é bom. Porque a nossa vida é uma jornada de os nossos olhos se abrirem cada vez mais para ver a bondade de Deus. Estou dizendo a vocês, uma vez que você prova mais da bondade, uma vez que você prova uma promessa sendo cumprida, é um jeito de seus olhos se abrirem como você nunca poderia experimentar. Então o diabo não pode mais enganar você. Ele não pode mais enganar você. Então ele pode trabalhar duro às vezes nas estações de semeadura. E muitos crentes, eles desistem. Muitos crentes param antes de ver a colheita e estão perdendo a vida abundante e gloriosa que Deus tem para eles. Os planos que Deus tem para você são tão grandes, porque você vai ver colheita após colheita, você vai ver desejos do seu coração sendo realizados, isso vai ser parte da colheita. A colheita do seu plantio. E quanto mais você serve a Deus, dia após dia, mais Deus pode confiar a você mais responsabilidade para o seu reino, mais influência para o seu reino, mais unção. E tudo isso se traduz em ser usado ainda mais poderosamente por Deus para tocar pessoas. E não há alegria como essa no mundo. É andar no seu propósito e ver vidas mudarem, serem trazidas para mais perto de Jesus, olhos abertos para o seu amor, libertos e curados. Não há maior alegria. Isso está no futuro. Isso é o que está por vir. Aleluia. E também o que está por vir no futuro é transformação para ser mais como Jesus. E essa é a alegria suprema, porque quanto mais você é transformado na imagem de Deus, o diabo não pode mais mentir para você, porque você tem totalmente a mente de Cristo. Você pensa como Jesus. Você pensa como Jesus, você vê como Jesus, você sente como Jesus, você age como Jesus. E quando isso acontece, nenhuma porta se abre para o diabo e você está apenas voando na proteção de Deus, na paz de Deus, na vida abundante de Deus. Você está voando. Essa é a maior alegria, ser transformado mais na imagem de Deus quando você não se preocupa com nada. Eu estava pensando hoje como a minha vida ficou muito mais pacífica só por ser mais transformada na imagem de Deus, ao passar por provações e permitir que Deus me moldasse através das provações. A grande questão é ganhar mais fé e tirar todo o egoísmo. Eu estava pensando, assim como quando os ataques vinham, perseguição vinha, eu sentia os sentimentos de preocupação, eu sentia os sentimentos de estresse. Era como, isso é horrível de ter que passar, sabe? Mas agora eu não temo o futuro. Quando a perseguição acontece, não me abala, porque a minha fé cresceu, porque eu cresci mais para ser como Deus, para ser mais como Jesus em termos de fé, em termos de altruísmo. Então, ok, bem, essa perseguição que aconteceu significa que, sabe, eu fui jogada no poço ou algo assim, em vez de entrar ainda na Terra Prometida. Tudo bem, porque a Terra Prometida vai chegar no tempo perfeito de Deus. E Deus vai fazer algo com propósito nesse poço, sabe? Situações assim, onde antes era como: estou no poço, isso é terrível. Pensei que íamos para a Terra Prometida. Agora é apenas paz, porque o egoísmo se foi. E é apenas tipo: Deus, faça a tua vontade. Eu só quero a vontade de Deus, então seja o poço ou a Terra Prometida. É lá que eu quero estar, se esse for o tempo de Deus de estar no poço ou na Terra Prometida. Eu quero estar somente na vontade de Deus. Esse é o único lugar onde eu estou feliz, sabe? Sim, então isso não é imediato, isso vem conforme você obedece continuamente a Deus. Anda em redição todo dia. Todo dia que você faz isso, ele literalmente transforma você para ser mais como ele a cada dia. E um dia você vai acordar como eu e vai estar tipo: Uau, o mundo está mais lindo.
Não há nada com que se preocupar. Eu não tenho nada além de paz e alegria. Esta vida é tão linda. Não é da noite para o dia. Esse é o futuro em que você precisa acreditar e obedecer a Deus todos os dias até que você chegue lá. Você pode ter paz e alegria sempre, mas eu estou dizendo que o futuro que está adiante é ainda além do que você pode imaginar. É além do que você pode imaginar. Eu estou dizendo a você, eu estou maravilhada com a vida que eu estou vivendo, com os planos que Deus tinha para a minha vida. Eles são melhores do que os meus planos. Os planos de Deus foram e são muitos melhores do que os meus planos. Eu tinha planos. Eu tinha sonhos. Deus tinha sonhos e planos diferentes. E eu estou tão feliz, tão aliviada. Eu escolhi os planos e sonhos de Deus em vez dos meus, porque eles são muito melhores. Eles resultam em muito mais paz, alegria e contentamento. Eles resultam em muito mais transformação para ser mais como Jesus e eles resultam em andar no propósito e mudar o mundo e ser um vaso poderoso de Deus. Isso é o que os planos e sonhos de Deus resultam. E não há como você ter exatamente o mesmo plano e sonho que Deus em cada área da sua vida. Haverá momentos em que Deus vai te abater no orgulho e dizer: é por aqui em vez disso. Mas eu estou dizendo a você, é muito melhor. E uma coisa que eu aprendi com Deus é que pensamos que sabemos o que é melhor. Não sabemos. Realmente não sabemos. Você pensa que seus sonhos, seus planos são os melhores. Você pensa que isso tem que ser assim. Você tem que fazer isso. É aqui que você vai experimentar contentamento e alegria. Mas você não vai. Somente nos sonhos e planos de Deus isso acontece. E sabe, há tantas coisas que eu tive que sacrificar e eu continuo a sacrificar agora. Eu tive que sacrificar meus sonhos. Eu queria estar casada e ter filhos aos 20 e poucos anos. Estou chegando aos 35 agora. E eu tive que abrir mão da linha do tempo de Deus para isso, para esses sonhos. E esse era o meu maior sonho. E nunca poderia imaginar que, já que esse era o meu maior sonho, que viver sem esse sonho seria melhor do que eu imaginei, a alegria que eu teria nesse sonho. Eu aprendi que pensamos que sabemos o que queremos, mas não sabemos. Você pensa que sabe o que quer, mas não sabe. Agora, alegre-se no Senhor e Ele dará a você os desejos do seu coração. Há muitas coisas que vêm de Deus, que literalmente vêm de Deus, que Ele quer que você deseje e Ele vai dar a você. Mas há outras coisas sobre as quais você é muito teimoso no coração, que você quer. Que na verdade não estão nos planos de Deus, ou cuja linha do tempo está muito longe da linha do tempo de Deus. Isso exige humildade, a propósito. Isso exige humildade de verdade para dar uma chance aos planos e sonhos de Deus e abrir mão dos seus. Eu encorajo você a fazer isso. É a melhor decisão que você vai tomar na vida. Se render totalmente a Deus e apenas confiar nele. Adote os sonhos dele, adote os planos dele. Coloque os seus de lado. Você pode confiar nele. Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Ele sabe os planos que ele tem para você. Os detalhes intrincados. Ele sabe. Aleluia. Tiago 1,12 diz: Deus vai abençoar você. Deus vai te abençoar. Ele vai dar a você um futuro tão grande, ele vai derramar tantas bênçãos sobre a sua vida, ele vai dar a você se, se você não desistir quando a sua fé estiver sendo provada. Se você não desistir quando a sua fé estiver sendo provada.
Ele vai recompensar você com uma vida gloriosa, assim como ele recompensa todos que o amam. Deus recompensa todos que o amam. Ele recompensa todos que o amam. Há muitos crentes que dizem que amam a Deus, mas não estão mostrando seu amor a Deus com ações. E isso é o que diz tudo. Isso é o que Deus conta como: você me ama? Como Jesus disse a Pedro: você me ama? Sim. Então, alimente minhas ovelhas. Se você me ama, você fará esta ação. Deleite-se no Senhor e ele dará a você os desejos do seu coração. Quando você se deleita no Senhor, então ele dará a você os desejos do seu coração. Nem todos os cristãos se deleitam no Senhor, que significa ir atrás do coração dele. Mas muitos leem a palavra dele, cantam louvores a Deus, frequentam a igreja, servem na igreja, falam sobre Deus, mas não se deleitam no Senhor. E eles estão perdendo a vida abundante, eles estão perdendo a vida abundante. Eu estou te dizendo que eu estou vivendo uma vida abundante que eu nunca poderia imaginar, de tanta paz e tanta alegria. Sonhos realizados, desejos do meu coração realizados. E tanto dessa vida abundante e desejos do meu coração realizados, essa vida abundante está em todas as áreas da minha vida. A propósito, cada parte da vida, cada setor da vida. Mas isso não veio imediatamente, a paz de Jesus. A alegria que vem com intimidade com Deus. Isso veio imediatamente, aleluia. Mas os desejos do meu coração e a vida abundante em todas as áreas não vieram imediatamente. Para mim, levou 4 anos e meio depois que eu me rendi totalmente a Jesus e recebi o meu chamado e comecei a andar no meu chamado. Então, depois dos 4 anos e meio, de repente era a colheita, e de repente eu comecei a ver todas as sementes que eu plantei. Era como se houvesse uma colheita um dia, e então havia uma colheita de um fruto diferente no dia seguinte. Glória a Deus. E havia uma colheita de fruto no dia seguinte, e havia uma colheita de fruto no outro dia seguinte. 4 anos e meio, Deus conta cada semente. Cada semente deve produzir uma colheita. Imagina se você obedecer a Deus todos os dias durante anos. Isso não resulta apenas em um dia de colheita. É colheita todo dia porque você continua semeando em Deus. Então, no começo é semear, 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 nada, nada, nada. Deus estica você, Deus prova você. Deus vai puxar, realmente esticar você, às vezes por anos, sem ver nenhuma colheita. Mas então, a colheita vem e nunca para. Isso foi o que eu experimentei com esse avivamento. Meu coração queimava por avivamento, meu coração queimava para que as pessoas experimentassem o poder de Deus. E por 4 anos e meio era apenas muito pequeno. Um punhado vinha para a nossa igreja e nós víamos Deus se mover em poder de vez em quando, mas não era como agora, como libertação e cura acontecendo. Uma impartição de unção, não assim, mas víamos o profético tocar as pessoas e às vezes as pessoas caíam pelo poder de Deus, às vezes até eram batizadas no Espírito Santo, mas eram apenas algumas. E agora é literalmente todo dia que estamos vivendo em avivamento, literalmente todo dia. Há testemunhos chegando que apenas trazem um sorriso ao meu rosto e me fazem ter que louvar a Deus e agradecer a Deus. Todo dia eu estou vendo pessoas serem tocadas pelo poder de Deus e Deus fazer milagres na vida delas. Mas foram 4 anos e meio sem realmente ver nada disso, quase. E tendo fome por isso. Fome, fome. Agora é todo dia, durante anos, e Deus acrescenta mais. A colheita fica maior. Os campos se expandem dos frutos. Glória a Deus. A unção aumenta. Deus abre mais portas. Aleluia.
Mas eu sinto esse peso no meu coração com esta palavra hoje, porque o que tem de acontecer tantas vezes quando as pessoas olham para ministros e as pessoas olham para ministros com a unção, e quando as pessoas olham para qualquer pessoa, qualquer tipo de sucesso ou o que for, elas colocam essa pessoa em um pedestal. E eu nem estou falando de um jeito de adoração, mas quero dizer, elas se separam dessas pessoas, significando como eu não posso fazer isso. Ela só tem um favor especial na vida delas, mas eu não posso ter isso. Elas não fazem essa conexão de que ministros que carregam a unção, e podemos até falar só de sucesso em geral, isso é para ser um exemplo e inspiração para você. É para você poder ver, olha, isso é o que é possível quando você entrega a sua vida totalmente a Jesus. Isso é o que é possível se você não se cansar de fazer o bem e não desistir. Você colherá uma colheita. Isso pode acontecer na sua vida também. Eu sinto o amor de Deus por cada um de vocês. Eu estou dizendo a vocês. Eu sinto tão fortemente no meu coração. Deus está falando isso que ele tem planos tão incríveis para cada um de vocês. Que o que ele fez na minha vida aconteceria na sua vida. Não exatamente do mesmo jeito, mas que você teria o mesmo testemunho que eu acabei de compartilhar. Que você está experimentando a vida abundante em todas as áreas, que você está experimentando os desejos do seu coração sendo realizados, que você está experimentando sonhos se tornando realidade e ainda melhor, os sonhos de Deus que você nem queria, mas está encontrando mais alegria nesses sonhos do que a alegria que você imaginava que teria com os seus sonhos. Que você veria uma colheita contínua na sua vida, que você veria a si mesmo transformado mais na imagem de Deus, que você veria Deus usar você poderosamente na unção. Eu creio de todo o meu coração que este é o plano de Deus para a sua vida, para você ter esse mesmo testemunho que eu acabei de compartilhar. Houve um tempo em que eu era morna. Houve um tempo em que eu estava buscando ser uma cantora. Houve um tempo em que eu tinha tão pouco dinheiro e precisava depender dos meus pais. Eles graciosamente me ajudaram financeiramente por anos. Houve um tempo em que eu não sabia o que fazer da minha vida. Houve um tempo em que eu estava tentando tantas coisas, indo para a faculdade para fazer algo, comunicações, tentando todas essas diferentes carreiras e não encontrando qual era o meu propósito. Houve um tempo em que eu estava convencida de que o meu chamado era ser cantora por um ano e meio e as coisas estavam indo bem. Mas não era sucesso real, apenas o videoclipe e as músicas ficaram boas. Mas houve um tempo em que eu não parecia nada com o que eu sou agora, em que a minha vida não parecia nada como é agora. E eu só compartilho isso porque se você não está experimentando vida abundante em todas as áreas, se você não está experimentando os desejos do seu coração sendo realizados ainda, eu já estive lá. Deus quer fazer o que ele fez na minha vida, na sua vida. Eu sinto o amor de Deus, a urgência de Deus para você saber esta palavra agora. Aleluia. Quando você rende toda a sua vida a Jesus e o aceita em todos os caminhos dele, isso é como o maior segredo do mundo, é simplesmente a vida sobrenatural que Deus vai dar a você. Quando você rende toda a sua vida a Jesus, a proteção sobrenatural, a paz sobrenatural, que não faz sentido, em toda circunstância, a alegria sobrenatural, as bênçãos financeiras sobrenaturais, as portas sobrenaturais que Deus abre, as maneiras sobrenaturais que ele transforma você, ele dá a você dons que você nunca teve antes. As maneiras sobrenaturais que ele dá a você sucesso para a glória dele. A maneira sobrenatural que ele constrói tanta beleza e amor e relacionamentos que você nunca poderia imaginar ter. Esse é o maior segredo que o mundo não conhece. Muitos crentes não conhecem.
Porque pessoas, muitos crentes não estão se rendendo totalmente. Você tem que se render totalmente. Você tem que realmente se deleitar no Senhor. Deleite-se e então ele dará a você os desejos do seu coração. Ame o Senhor, realmente ame ele. Realmente ame ele. Desobediência não é amar a ele. Ter orgulho não é amar ele. Rendição de 99% não é amar ele. Somos chamados a amar ele com todo o nosso coração, toda a nossa mente, toda a nossa força. Isso é amor. Não somos chamados a gostar de Deus, gostar muito de Deus. Somos chamados a amar ele. Como marido e esposa, eles não são chamados a gostar muito um do outro, são? Eles são chamados a amar. O noivo dá a vida por ela. E a noiva se submete a ele. Isso é amor. Isso é amor. Há uma grande coisa que eu quero que as pessoas saibam, se elas algum dia verem a minha vida, se algum dia verem como eu sou abençoada e experimentando avivamento e a unção e tudo, não é aleatório. Não é por acaso, não é porque eu tenho sorte, não é porque eu nasci com um favor extra especial ou algo assim. Não é como ganhar na loteria ou algo assim. Há uma razão. É porque eu amo a Deus. Extra. Eu tomei a decisão de amar a Deus com a minha vida, com a minha obediência, com a minha rendição, com humildade. E uma grande coisa que eu quero que o mundo saiba, eu quero que as pessoas saibam, é que você pode ter isso também. Você pode ter isso também. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Poucos querem se render, mas eu insisto para que você se renda. Ah, vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Mas você tem que crer, porque não parece que vale a pena no começo. Quando você está semeando, semeando, semeando e não vê ainda a recompensa, você tem que crer em Deus. E você tem que escolher negar a si mesmo, negar os seus desejos egoístas. Podemos definir amar a Deus por fé, obediência e humildade. Podemos definir amar a Deus por fé, obediência e humildade. Tiago 1,6. Mas quando você pedir, precisa crer e não duvidar. Quando você pedir algo a Deus, você precisa crer e não duvidar, porque aquele que duvida é como uma onda do mar, levada e agitada pelo vento. Essa pessoa não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Tal pessoa é indecisa e inconstante em tudo o que faz. Nós aprendemos sobre fé a semana passada. Você está valorizando a fé? Você está vendo como a fé é importante? Quando você duvida, essa pessoa não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Então, muitas pessoas, muitos cristãos estão perdendo a vida abundante. Eles não estão recebendo a vida sobrenatural que Deus planejou para eles porque estão duvidando. Deus age por princípio. Quando você ama Ele, Ele derrama todas essas bênçãos, Ele recompensa, Ele libera a vida abundante.
Quando você escolhe não realmente amar a Ele, escolhendo duvidar, sim, é uma escolha. Você não precisa aceitar o sentimento enviado pelo diabo. Eu estou dizendo a você, esses pensamentos de dúvidas são do diabo. Da mesma forma que o diabo veio para Adão e Eva, tentando fazê-los duvidar do amor de Deus por eles e dos planos que ele tem para a vida deles. Quando você tem pensamentos de dúvidas, você precisa estar em guarda e ser sério. Não, não, diabo. Eu amo a Deus, eu amo Ele, tendo fé e não duvidando. Então saia da minha mente, eu não vou aceitar nenhuma dúvida. Eu estou escolhendo crer, eu fiz essa aliança com Deus e eu vou amar a Ele. E isso significa ter fé e não duvidar. Alguns de vocês precisam levar isso mais a sério. Você está pensando que usar drogas e xingar e dormir por aí são os grandes pecados. Mas, de acordo com a Escritura, Deus não vai liberar essas bênçãos para você simplesmente porque você duvida. Você precisa ver a dúvida como um pecado. Não para que você sinta condenação, mas convicção. Para que você possa crescer espiritualmente e levar mais a sério essa guerra espiritual para a qual você foi chamado. Para estar em guarda na sua mente, porque o diabo ruge como um leão procurando quem devorar, a Bíblia diz. Então, esteja em guarda. Esteja em guarda para pensamentos de dúvida. Não permita a si mesmo meditar em pensamentos de dúvida. Não permita a si mesmo falar palavras de dúvida. Você consegue. Você consegue fazer isso. Eu estou dizendo a você. Você pode calar a boca. Você pode segurar a sua língua. Você consegue. Você precisa saber. Deus está deixando você saber que você consegue, você tem Cristo em você. Você pode fazer qualquer coisa. Aleluia. Eu estou dizendo a você, eu agradeço a Deus pela graça que Ele me deu de ter essa revelação logo no começo, quando eu recebi o chamado de Deus. E muito disso tem a ver com meu pai espiritual, só de ver como o meu pai espiritual falava. Ele simplesmente demonstrava uma fé tão grande, e isso me ensinou tanto nas minhas interações com ele. Só de conversar com ele. Isso me ensinou tanto como ele não me tratava como um bebê, mas ele simplesmente falava sobre os planos gloriosos de Deus para a minha vida e esses planos de avivamento e que eles precisam acontecer. E ele nunca parecia preocupado com nada que quando a igreja estava diminuindo e eu compartilhava isso com ele, sabe? Só o exemplo dele me ensinou tanto. E eu senti tanta convicção, tipo, é realmente importante que eu tenha fé. Uau, é realmente importante que eu não fale palavras de dúvida. Então, eu agradeço a Deus por essa graça de ter essa revelação cedo. E eu não me lembro de ter falado mesmo palavras de dúvida. Talvez algumas, mas assim, na minha memória, eu não me lembro de ter falado palavras de dúvida durante aqueles 4 anos e meio, quando a nossa igreja ficou menor e menor e menor. Teve alguém que fez uma pergunta na live essa semana. Disseram que houve uma vez quando, depois que a igreja encolheu de 20 e poucas pessoas para 15, depois para 10, depois 5, até o ano de 2020, a Covid chegou, tivemos que fazer a igreja ao ar livre. Eu agora estava ministrando no parque, muitas vezes éramos só nós duas, eu e a Jantó. E houve uma vez que a Jantó e eu e Marissa estávamos servindo e estávamos do lado de fora. Estava fazendo 40 graus, mais ou menos assim, em setembro. Fomos ao parque e apareceu uma pessoa e eu não sei se ela planejou estar lá ou só estava no parque, mas ela estava lá e eu estava pregando para ela e no meio da mensagem ela se levantou e foi embora. E isso foi depois de 4 anos e meio de semear, 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 semear e ver o oposto de colheita. E eu virei para a live naquele momento e continuei. E eu me lembro de me sentir desanimada depois disso. Mas quando eu contei ao meu pai espiritual, eu não falei palavras de dúvida. Eu não falei palavras como. Eu nunca falei palavras, nunca tipo. Você tem certeza de que isso está funcionando? Você tem certeza de que isso é o que Deus disse?
Porque ele, como meu pai espiritual, dirigia, me guiava, tinha direção profética, já que ele é quem falou o avivamento é agora. Então, sabe, Deus falava através dele. Então, está parecendo que não está funcionando. Mas nenhuma vez eu questionaria a palavra de Deus que veio através dele. Nenhuma vez eu questionaria a palavra de Deus que foi falada sobre a minha vida e foi falada sobre a nação e a cidade e este ministério de avivamento. Que o avivamento é agora e o avivamento está começando. Nenhuma vez. Houve muitas oportunidades em que eu poderia ter falado palavras de dúvida. Mas Deus me encheu de convicção de que isso não é amor. Isso não é obediência. Falar palavras de dúvida. Falar palavras de dúvidas é dizer: Deus, eu não acredito em você. Eu sei o que é melhor. Sim, você precisa levar isso mais a sério se você quer essa vida abundante. Você consegue, eu estou te dizendo que não é tão difícil. Apenas tente. E resulta em mais paz, alegria e promessas sendo cumpridas. Então é a melhor coisa que você pode fazer. Aleluia. Salmos 19:14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis aos teus olhos, Senhor, minha rocha e o meu redentor. Que essas palavras e meditação do meu coração sejam agradáveis aos teus olhos. Isso é o que você deve carregar no seu coração sempre. Sempre que você encontrar uma montanha, fale com a montanha. Estou dizendo a você, quando você está onde a unção está, quando você está onde o poder de Deus está, e você está plantado e você não está abrindo portas para o inimigo, você tem que ser curado, você tem que ser liberto. Você tem que experimentar paz e alegria, o diabo não pode vencer. E algumas pessoas complicam demais as coisas com a dúvida delas. Estão duvidando e complicando demais as coisas. Estão dizendo, bem, talvez eu seja a exceção, algo não está funcionando. E enquanto fazem isso, estão abrindo portas para o diabo em vez de derrotar o diabo. Estão tornando a montanha maior na sua frente em vez de falar com a montanha. Mas sempre que você encontrar ataques do inimigo, prove Deus nisso, fale com a montanha e veja ela se mover. Talvez não seja imediatamente, mas continue falando e você verá que ela vai se mover. Você precisa ter fé na revelação que é liberada onde você está plantado. Nos ensinamentos, você precisa ter fé de que essas são realmente palavras de Deus. Esses são realmente princípios de Deus. Então, quando eu os aplico, eles têm que funcionar. É muito simples. Deus é bom, Deus quer que eu seja curado e liberto. Deus tem princípios e eu estou alinhado com os princípios dele. E, portanto, o diabo não pode ter domínio sobre mim. Portanto, qualquer ataque vindo na minha direção, o diabo deve fugir quando eu o rejeito. Eu devo ter paz e alegria, proteção e contentamento. Ponto. Isso é fé. Prove Deus nisso e veja como a sua vida muda. Comece a levar a fé a sério, este princípio da fé a sério. Se você tem tido dificuldades com dúvida, assista a mensagem de ontem de novo várias vezes. Medite nela. Eu compartilhei nessa semana passada sobre o princípio da fé. E como ter fé, como ter uma fé grande. Então, o amor de Deus pode ser definido por fé e também obediência. João 14,15. Se você me ama, disse Jesus, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Isso nos mostra que amar a Deus é obedecer a Ele. Se você não está obedecendo a Deus, se você conscientemente não está obedecendo a Deus, você não está amando Ele. Ok, talvez isso soe pesado, mas eu estou sendo real com você. Você precisa levar a obediência mais a sério. Isso tem sido um grande problema na igreja. Não levar a obediência a Deus a sério. Tratar o cristianismo como uma cultura, como algo para fazer, como algo divertido de fazer, como algo que faz você se sentir bem, em vez de entregar a sua vida e tomar a sua cruz e ser um verdadeiro discípulo, que é o que Jesus diz. Eu estou compartilhando com você como ter vida abundante.
Vida abundante, essa vida de que eu estou falando. Estou compartilhando com você como ter o melhor de Deus, os planos dele, os planos lindos dele. Há muitos cristãos vivendo uma vida ok, porque não estão abrindo portas enormes para o diabo. E Deus age por princípio, e Deus tem graça. Há muitos cristãos tendo uma vida ok, uma vida mediana, uma vida muito melhor do que uma vida no mundo, mas estão longe do melhor de Deus. Eles não estão vivendo esse tipo de vida que eu experimentei, que é possível. Isso é o que Deus quer para você. Então, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Se você me ama, guarde os meus mandamentos. Quais são alguns dos mandamentos dele? Resista ao diabo. Leve cativo todo pensamento. Se você ama a Deus, então sempre que o diabo estiver mentindo, seja um sintoma, seja um pensamento, ame a Deus naquele momento, obedecendo ao mandamento dele. Como diz na palavra, submeta-se a Cristo, resista ao diabo e ele deve fugir. Leve cativo todo pensamento e faça-o obedecer ao conhecimento de Cristo. Fazer isso é amar a Deus. Fazer isso repetidamente, quantas vezes for preciso, leva a Deus a recompensar você e derramar tantas bênçãos porque você ama Ele. Você realmente ama Ele. A Bíblia diz: tudo que é bom, amável, admirável, digno de louvor, pense nessas coisas. Você tem a escolha de onde você vai colocar a sua mente. Você vai colocar a sua mente em todas as coisas que estão dando errado na sua vida, em todas as formas que o diabo está atacando você, em toda a negatividade, ou você vai amar a Deus e obedecer a esse mandamento e colocar a sua mente em tudo que é bom, admirável, digno de louvor, amável. Isso é amar a Deus quando você faz isso. Seja forte e corajoso. Isso é uma ação, isso é uma escolha. Então, quando você estiver se sentindo fraco, você tem a escolha de rejeitar esses sentimentos e mentiras e ser forte e corajoso e fazer o que Deus está chamando você para fazer. Quando você faz isso, você está amando a Deus e isso vai levar a muita recompensa. Tantas vezes na Bíblia diz: apenas creia. Creia. Creia, creia, de novo, repetidamente. Deus nos instrui a crer. Simplesmente crer. Quando você crê, você está amando a Deus. Você está obedecendo aos mandamentos dele. Então, outra coisa que define o amor de Deus é humildade. Humildade. É aí que muita gente tropeça. Muita gente perde. Muita gente prefere ouvir o anjo de luz mais do que preferem ouvir de Deus. O anjo de luz é o diabo. A Bíblia diz que o diabo se disfarça de anjo de luz. É muito profético termos tido um testemunho. A Nicole compartilhou sobre ser liberta do anjo de luz. Ela disse que qualquer pensamento que vinha, ela escrevia. Há uma maneira de ouvir a voz de Deus. A principal maneira que Deus fala é através da sua palavra, através da palavra escrita, a Bíblia, mas também através da palavra rema falada, a palavra que vem através de ensinamentos de verdadeiros servos de Deus ungidos. E diz em Efésios 4, 11 a 16 que Jesus derramou dons sobre a igreja. Esses dons foram apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o propósito desses dons é equipar os crentes para a obra do serviço. Em outras palavras, para que eles possam ser quem Deus os chamou para ser, para que possam carregar unção, ser vasos poderosos de Deus. Mas você precisa ser equipado primeiro para não ser um bebê, mas crescer espiritualmente, ter visão espiritual, ver e conhecer as estratégias do diabo e saber como ter vitória sobre o diabo. Então, de acordo com a palavra em Efésios, isto é o Novo Testamento. A maneira como o equipamento acontece, o modo de equipar em tudo no reino espiritual, incluindo como ouvir a voz de Deus, vem do ministério quíntuplo.
não só pastores, evangelistas e mestres, mas apóstolos e profetas. Efésios 2:20 diz que apóstolos e profetas são o fundamento da igreja. Se você não tem um fundamento, é por isso que há muitos problemas, certo? Então, tantas pessoas, elas nem sabem como ler a palavra de Deus porque não foram devidamente equipadas por um verdadeiro servo de Deus ungido. O ensino verdadeiramente ungido abre os olhos espirituais. O ensino verdadeiramente ungido desperta o seu homem espiritual, abre os olhos do seu homem espiritual, dá entendimento, dá sabedoria, dá a você uma impartição de conhecimento e sabedoria espirituais e discernimento. Agora você lê a palavra de Deus e você pode ter essa revelação de vinho novo, adequada em vez de uma revelação de vinho velho. Revelação errada, qualquer tipo de doutrina errada que você tinha. Então, há muitas pessoas que foram tão enganadas pelo anjo de luz na igreja hoje. Essa é uma das maiores razões pelas quais os crentes não estão andando na vida abundante de que estou falando. É porque estão sendo enganados pelo anjo de luz. Coisas que soam piedosas. O diabo os enchendo de orgulho para pensar que são tão espirituais, que ouvem de Deus de forma tão incrível. Porque precisamos ser como crianças para entrar no reino de Deus. Então, quando as pessoas se tornam crentes, o diabo é mais esperto do que você pensa. Ele está por aí há um tempo já. E é só nisso que ele pensa: como manter as pessoas longe da plenitude de Deus, do reino. Então, ele sabe melhor do que tentar as pessoas com coisas do mundo do passado delas. Na maioria dos casos. Quando você se torna um crente, na maioria das vezes as pessoas não querem mais as coisas do passado, não querem fazer esses pecados do passado. Então, a grande maneira como o diabo vem, estrategicamente, é como um anjo de luz, soando como Deus, vindo na mente, vindo às vezes em visões, sabe? O diabo também pode enviar sinais e sonhos. E assim ele pode vir parecendo espiritual, mas não é Deus. Essa é uma grande maneira como o diabo vem na vida de crentes hoje. Como você pode ser protegido disso? De nunca ser enganado pelo diabo se disfarçando de anjo de luz? É seguindo os princípios de Deus que ele estabeleceu, como compartilhei em Efésios 4, de como ser equipado para ser maduro espiritualmente. Estar plantado em uma igreja verdadeira onde o poder de Deus está realmente se movendo, onde os líderes são verdadeiramente chamados por Deus, verdadeiramente ungidos. E a Bíblia diz que você os conhecerá pelo fruto, pelos frutos. Então Deus não torna difícil encontrar onde uma igreja verdadeira, onde servos de Deus verdadeiramente ungidos estão. Você só precisa olhar para o fruto e provar os frutos. Frutos são os testemunhos de que as pessoas estão realmente sendo salvas, curadas, libertas, transformadas. E os frutos do caráter do servo de Deus, do líder, que ele exibe os frutos do Espírito Santo, o caráter de Cristo. Então, tantas pessoas, elas foram infladas de orgulho pelo diabo se disfarçando de anjo de luz. É um plano do diabo para tentar impedir as pessoas de realmente ouvirem a voz de Deus. Porque você não pode amar a Deus se você não está seguindo a voz dele. Diz em João 10:20. Jesus diz aos discípulos: porque não serão vocês que falarão. Então, ele está falando sobre quando, se algum dia forem perseguidos e tiverem que ficar diante de um julgamento ou algo assim, ele diz: porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito do Pai de vocês falará por meio de vocês. O Espírito do Pai falando por meio de você. Ele está dizendo que não serão vocês falando, mas Deus falará por meio de vocês. Não 90% Deus. Deus falará por meio de vocês. Ele diz isso aos apóstolos. Diz em Mateus
10:41. Se você receber um profeta como alguém que fala por Deus, você receberá a mesma recompensa de um profeta. E se você receber pessoas justas por causa da justiça delas, você receberá uma recompensa como a delas. Outra tradução diz que você receberá a recompensa de profeta. Então, isso é Novo Testamento. Mateus, isso é Novo Testamento. Jesus está dizendo: vocês devem receber profetas como alguém que fala da parte de Deus, como alguém por meio de quem Deus está falando. Isso também pode ser dito de apóstolos que carregam unção profética. Essa doutrina, a princípio, tem sido tão perdido no corpo de Cristo em grande parte porque, em grande parte, não temos visto apóstolos e profetas. Mas por meio de apóstolos e profetas verdadeiros, Deus fala. E você tem que se humilhar para ouvir a palavra de Deus vindo por meio deles, através do seu líder. Haverá momentos em que você não entende, em que você pensa diferente porque o diabo se disfarça de anjo de luz, falando o oposto. Na sua doutrina errada do passado, ou, se você estiver lutando com humildade, ele pode facilmente estar falando muitas coisas que contradizem a palavra de Deus. Contradizem o que a palavra de Deus está falando por meio do seu líder. E nós sempre seremos trazidos à humildade e não entenderemos o caminho de Deus. Mas não precisamos entender os caminhos de Deus para obedecê-los. Você acha que Maria entendeu completamente como ela daria a luz ao Messias? Mas ela disse: que se faça comigo conforme você disse, pois eu sou serva do Senhor. Obediência com coração de criança. Ela não questionou. Ela não disse: eu tenho uma ideia diferente em mente. Eu acho que Deus está dizendo isso, na verdade. Porque eu tinha todos esses sonhos lindos, sonhos para o meu futuro. E eu os tinha literalmente em sonhos e visões. E eu sei que foi Deus que falou essas coisas para o meu futuro, anjo. Então talvez você seja uma ilusão. É isso que o orgulho faz, pessoal. É isso que o orgulho faz. Você rejeita a voz de Deus quando ele tão graciosamente falou diretamente com você por meio de um servo de Deus. Uma das grandes chaves de como eu experimentei essa vida abundante é continuamente me humilhar para saber que eu não sei de tudo. Me humilhar para ver minha posição como Eliseu e não Elias. Não no mesmo nível do meu Elias. Me posicionar como Timóteo em vez de Paulo. Não me colocar no mesmo nível de Paulo, sabendo meu lugar. E eu experimentei o Espírito Santo falando comigo tanto, diretamente comigo. Enquanto eu leio a palavra, ele falando diretamente comigo. Não em vozes audíveis, não de um jeito chocante, mas em uma voz mansa e suave. Eu experimentei isso muito. Deus falando diretamente comigo, sem nenhum vaso, sem o meu pai espiritual, mas essa revelação e palavra de Deus vindo a mim veio de eu me humilhar continuamente para ouvir a voz de Deus por meio do meu pai espiritual. Até hoje, ainda ouvindo a voz de Deus por meio do meu pai espiritual. Não sendo orgulhosa dizendo: "Ah, tô de boa agora. Olha os frutos do meu ministério e tudo. Eu estou de boa agora, não preciso mais. Eu não preciso mais fazer perguntas. Eu não preciso mais ser corrigida de jeito nenhum." Que eu sempre me humilhe e nunca me coloque no mesmo nível do meu pai espiritual. Quando se trata de ouvir a voz de Deus, quando ele fala algo, ele é um verdadeiro profeta de Deus. Quando ele fala algo, é Deus falando. Houve vezes que eu não entendi, mas eu estou tão feliz por ter obedecido sem entender.
É por isso que eu tenho visto essa vida abundante, frutos, avivamento. E tantas pessoas perdem isso. Eu sinto o coração de Deus, querendo que você agarre esse princípio. Isso é vinho novo, querendo que você se humilhe, que seja corrigido. Porque o diabo é muito enganador. Eu estou dizendo a você, ele é muito enganador. Se você tem orgulho, se você tem um pouco de orgulho em você, ele pode facilmente enganar você. Eu estou te dizendo. Quando você se humilhar todo dia, você nunca será enganado. Deus dirige os passos do justo. Justo significa humilde. Os discípulos, quando expulsaram demônios, voltaram para Jesus. Eles disseram: Uau, nós expulsamos demônios. Foi a primeira vez que expulsaram demônios. E Jesus diz: Eu te louvo, Pai, por esconderes estas coisas daqueles que são orgulhosos e sabichões, e por revelá-las somente aos humildes e às crianças. Os seus olhos espirituais serão abertos. Os seus ouvidos espirituais serão abertos. Você terá discernimento total, 100% perfeito, para nunca ser enganado pelo diabo. Quando e somente quando você se humilhar. Meu coração arde. Meu coração arde por você, pelas pessoas no corpo de Cristo, para que agarrem essa mensagem, porque eu sei o quanto Deus quer abençoar você com uma vida abundante. Você pode estar se auto-sabotando em relação aos planos gloriosos que Deus tem para você por não se humilhar, para ouvir a palavra de Deus por meio do seu líder. Amém? Dizem em 2 Crônicas 20:20. Levantaram-se de manhã cedo e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé e disse: Ouçam-me, ó Judá e habitantes de Jerusalém, creiam no Senhor, seu Deus, e vocês serão estabelecidos. Creiam nos seus profetas, e vocês prosperarão. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês serão estabelecidos. Lembre-se de que eu disse, que Deus disse que há muitos crentes que estão tendo vida boas, mas não o melhor de Deus. Você será estabelecido quando crer em Deus. Estabelecido significa começar. Você começará a sua vida com Deus. Mas se você quer prosperar, creia nos profetas dele. Eu estou prosperando porque eu me humilhei para ouvir a palavra de Deus por meio de um verdadeiro profeta. É assim que prosperamos. Aleluia! Diz também em Atos 2:42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Todos estavam cheios de temor diante de muitos sinais e maravilhas feitos pelos apóstolos. Verso 46. Partiam o pão em suas casas e comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava ao seu número dia a dia os que iam sendo salvos. Então, esse é o nosso exemplo no livro de Atos de como os crentes devem ser. Isso parece uma vida de alegria. Isso parece uma vida em avivamento, né? Eles estão constantemente em admiração pelos sinais e maravilhas realizados pelos apóstolos. Eles têm corações alegres e sinceros. Eles louvam a Deus e desfrutam do favor de todas as pessoas. Eles estão desfrutando da vida sobrenatural vindo sobre suas vidas em todas as áreas. E o Senhor, além disso, o Senhor aumentou o avivamento. Ele continuou aumentando. Mas, tá, vamos voltar então. Eles estavam experimentando tudo isso, não apenas porque, não aleatoriamente, mas porque, Atos 2:42, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Não eles se dedicavam a ouvir a voz de Deus do jeito que quisessem ouvir a voz de Deus. Não
Eles se dedicavam a buscar sinais, visões, sonhos, ouvir Deus das maneiras mais empolgantes. Agora, Deus fala por meio de todas essas coisas, não me entenda mal. Mas a principal maneira como Deus fala é na sua voz mansa e suave. E na palavra de Deus e por meio de Deus vindo à tona nos ensinamentos de líderes verdadeiramente ungidos. E é mais raro Deus vir em sonhos e sinais. Ele ainda virá, mas o fundamento precisa ser a palavra de Deus. A palavra de Deus escrita e falada. É aí que você deve buscar, e então as outras coisas às vezes virão no tempo de Deus. As outras formas pelas quais Deus fala no terremoto, vento e fogo. Mas nós precisamos buscar essa voz mansa e suave. Essa é a principal maneira de Deus falar conosco. Não é tão chamativa, não soa tão impressionante como essa visão que Deus me deu, a voz audível. Muitas pessoas gostam de parecer espiritualmente importantes e se vangloriar dessas maneiras chamativas pelas quais Deus falou com elas. Essa é a intenção. É assim que o diabo as enganou, vindo como anjo de luz. Mas a palavra diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam e foi assim que cresceram espiritualmente, foi assim que cresceram em sabedoria, foi assim que cresceram em discernimento, foi assim que cresceram para serem vitoriosos sobre o diabo, foi assim que cresceram no conhecimento dos princípios de Deus. Algumas palavras nós não pensamos muito no significado delas porque fazem parte do nosso idioma, mas vamos definir dedicados. Isso é o que o Google diz quando eu pesquisei dedicado. Dedicado descreve alguém ou algo que é caracterizado por lealdade profunda, afeto e compromisso com uma pessoa, causa ou crença. Significa uma dedicação forte em que a pessoa está disposta a priorizar o objeto de sua devoção, mostrando disposição de sacrificar suas próprias necessidades para apoiá-lo. Disposto a sacrificar seus próprios desejos, dispostos a sacrificar seus próprios modos de querer ouvir de Deus ou o que acha que Deus está dizendo, mas na verdade é o diabo se disfarçando de anjo de luz. Os crentes eram dedicados aos ensinamentos dos apóstolos. Essa é uma chave poderosa na palavra de Deus de como prosperar, ter vida abundante, ser usado poderosamente por Deus. Estou dizendo a vocês, você precisa estar expectante de que, às vezes, sabe, você está crescendo. Você não pode esperar que Deus fale todas essas coisas para você e que você não precise de correção ou crescimento. Você precisa saber que há um diabo por aí que gosta de vir de maneiras enganosas, se disfarçando de anjo de luz. Então você precisa estar preparado para ser lembrado da sua limitação, para ser corrigido. Você precisa estar preparado para, às vezes, você achar que Deus está dizendo algo, mas na verdade ele está dizendo algo diferente. Alguém aqui já foi 100% perfeitamente certo sobre ouvir a voz de Deus? Não? Alguém aqui nunca experimentou ser enganado pelo diabo? Tipo, você achou que Deus estava dizendo algo, mas na verdade não estava? Talvez fosse alguém que você achou que deveria casar ou algo assim. Algo assim? Todos vocês já experimentaram isso? Todos vocês já experimentaram isso. Você precisa se lembrar. Você precisa se lembrar de que você está crescendo. Você precisa se lembrar de que haverá momentos em que você achou que Deus disse algo, mas ele está dizendo algo diferente. Você precisa se humilhar para essa possibilidade, para que você realmente possa crescer, em vez de continuar sendo enganado pelo diabo, se disfarçando de anjo de luz. Amém? Eu insisto para que você valorize as palavras de Deus na palavra dele e faladas, os ensinamentos. Eu venho a vocês não por mim mesma, eu venho a vocês não porque estou com vontade de fazer isso. Quando um profeta fala algo, é Deus falando. Um profeta não sente vontade. E apóstolos andam no profético. Meu pai espiritual é profeta. Tanto eu recebi dele e continuo recebendo todo dia. Direção espiritual, quaisquer perguntas que eu tenho,
às vezes, questões na vida de alguns de vocês e ele vê como profeta. E algumas das direções que eu dei a muitos dos meus filhos espirituais vieram de um profeta. Mas vocês não sabem disso e rejeitam. E então eu insisto para que vocês se humilhem e valorizem o dom que Deus deu a vocês, de que podemos ouvir a voz dele claramente. Desde que eu entrei no meu chamado, eu me tornei filha espiritual do meu pai espiritual, sob o meu pai espiritual, o profeta Jordave. Eu andei na vontade de Deus. Eu me lembro que houve vezes que eu precisei ser corrigida. Eu me lembro de uma vez, logo no começo, em que eu não obedeci Deus rápido o suficiente. Meu pai espiritual direcionou algo e eu não fiz rapidamente. E meu pai espiritual podia ver profeticamente. E eu nunca vou esquecer a ira de Deus, sabe? Tipo, vamos lá, isso é importante. Que você me obedeça rápido. Veio sobre mim. Mas a graça de Deus estava ali, nenhuma condenação, glória a Deus, porque eu sabia que não devia ser enganada nisso. Mas eu me ajoelhei e chorei diante de Deus. Estou dizendo a vocês, eu tenho andado na vontade de Deus por todos esses anos agora. Eu digo isso com humildade, eu digo isso humildemente, tendo meu pai espiritual como profeta. E não fazendo as coisas do meu jeito e não fazendo as coisas achando que eu sei melhor às vezes. Mas sendo tão cuidadosa em estar na vontade de Deus e obedecer a Deus todos os dias. Então, eu só quero encorajar vocês a valorizarem o que vocês têm aqui. Valorizar, se dedicar aos ensinamentos. Não tomar a palavra, a direção profética. Se algum dia vocês tiveram perguntas à direção profética, não a tome de forma leviana, mas se dediquem aos ensinamentos como eles fizeram no livro de Atos. Dediquem-se. Deixem de lado seus próprios sentimentos e ambições. Amém? Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Aleluia. Vocês estão prontos para o melhor de Deus na vida de vocês? Aleluia. Estou dizendo a vocês. Vocês ficarão chocados conforme as coisas se desenrolarem. Quando vocês começarem a ver o tempo da colheita, quando vocês começarem a ver o tempo da ceifa, vocês ficarão chocados, vocês ficarão completamente maravilhados. Eu insisto com todos vocês para se renderem completamente a Jesus. Eu insisto com todos vocês podem se levantar agora? Eu insisto com todos vocês para examinarem seus corações agora. Examinem seus corações. Onde houve desobediência? Onde houve orgulho? Onde houve um pingo sequer que não foi rendição? Há alguma área na sua vida onde você acha que sabe melhor e está sendo resistente em ouvir a voz de Deus? Há alguma área na sua vida em que isso está acontecendo? Eu insisto com vocês para buscarem o coração de vocês agora. E eu quero convidar todos vocês a se arrependerem do que for preciso se arrepender, do que vocês não renderam totalmente a Deus, para renderem totalmente. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Digam a Deus que vocês querem o melhor dele, que vocês querem os planos dele completamente, os sonhos dele. Eu insisto com vocês para renderem os seus sonhos, para dizerem: Senhor, se os teus sonhos não são completamente os meus sonhos, se o Senhor está me chamando para deixar de lado um sonho ou mais e adotar os teus em vez disso, eu quero fazer isso, Senhor. Apenas fale com Deus do coração de vocês agora.
Eu insisto com vocês para entrarem no futuro glorioso que Deus tem para vocês. Uma vida de céu na terra. Uma vida de abundância sobre abundância. Entrem nela agora. Deixem para trás a vida de bom o suficiente. Aceitem a vida abundante agora. Shia rabarabara shura barariya malakia manosurya bararara. Ea robararara sia la 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 monoshura barabarara. Eu oro para que os olhos espirituais se abram agora. Eu oro para que, de qualquer forma, o diabo esteja tentando enganar vocês. De qualquer forma, o diabo esteja tentando enganar vocês, vindo como anjo de luz. De qualquer forma, o diabo esteja tentando cegar vocês. Eu declaro que isso saia de vocês agora. Que os olhos de vocês se abram em nome de Jesus. Eu declaro que nada pode impedir vocês dos planos de Deus. Nada pode impedir vocês dos planos lindos e perfeitos de Deus para a vida de vocês, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Que haja escolhidos aqui, que haja escolhidos aqui. Que todos vocês sejam escolhidos, que vocês escolham ser escolhidos. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Espírito Santo. Se há alguém aqui que nunca foi batizado no fogo do Espírito Santo, e se há alguém aqui que tem tido dificuldades em se render, você quer se render, mas tem estado preso, venha à frente agora. Se você nunca foi batizado no fogo ou está tendo dificuldades em se render, mas quer, você sente que algo está bloqueando você. Se você ora no Espírito, comece a orar agora. Love you with all my heart, all my mind, all my mind and strength. I wanna love you with all my heart, all my soul, all my mind and strength. I wanna love you with all my heart, all my soul, all my mind and strength. We wanna love you with all my heart, everything, all my soul, all my mind and strength. Eu sinto o fogo do Espírito Santo neste lugar. Eu sinto o fogo. É hora de deixar para trás essa vida morna. É hora de entrar em total humildade, total rendição, total obediência. É hora agora. Hoje é o dia. Este é o mês glorioso de novos começos. É o mês glorioso de novos começos. Neste 8º mês, que significa novos começos, hoje é o último dia. Hoje é a rendição de tudo a Jesus. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno da sua rendição total. Este é o ano da aceitação de Deus. É hora de aceitá-lo em todos os caminhos dele, em todas as formas que ele fala.